1 João 2 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A palavra de Deus, ela fala a respeito de alguns princípios que, se não forem bem estabelecidos, eles podem ser confundidos. A palavra de Deus, por exemplo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muita gente que prefere não ter, porque entende que o dinheiro é maldito. Mas a mesma palavra em outro versículo diz que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele é, porque não dá para ter mais de uma pessoa ocupando a centralidade do meu coração. Como Jesus não se presta à humilhação de se assentar juntamente com ninguém num trono estabelecido no altar do teu coração, certamente, se você convida alguém para sentar, ele automaticamente vai sair. A palavra de Deus não condena a grandeza. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Mas quando a minha preocupação é que a partir do Senhor eu me torne grande, aí a grandeza pode se tornar a minha maior pedra de tropeço. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Torre de Babel. Homens que tinham uma grande visão, que tinham unidade, que queriam construir algo grandioso, queriam ao final desse grande feito que o seu nome nunca fosse esquecido na história. E aí Deus não se agrada, por mais que haja uma grande visão e unidade, o propósito final não aponta para os céus. E o que os céus fazem? Eles desarticulam todo um projeto da terra. E a gente ouve e lê sobre essa história, mas ninguém tem menção do nome deles. No intuito de terem o seu nome escrito na história, acabaram tendo o seu nome apagado dela. A palavra de Deus fala em vários momentos sobre coisas que são desejáveis, mas se eu as desejo mais do que desejo ao Senhor, que pode me dá-las, aí eu tenho um problema. A unção é algo desejável, o ministério é algo desejável. Se você deseja isso, boa coisa deseja, diz a palavra. Mas se eu quero o Senhor só para usufruir da unção que vem do Senhor, não é mais o Senhor que eu quero, é a unção dele. E é por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu curei no seu nome. Ou seja, é alguém que flui debaixo de uma unção extraordinária, é alguém que flui debaixo de uma ação sobrenatural. Eu curei no seu nome, eu libertei no seu nome. Ele diz: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então existem pessoas que acessam ao Senhor para usufruir dele, mas não querem ele. É o desafio da gente, depois de ter acessado o lugar da intimidade, querer sair desse lugar com algo. Meu irmão, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Você foi chamado para acessar esse lugar e permanecer nele. Porque se você recebe algo porque está nesse lugar, mas decide sair desse lugar, você está usurpando o céu. Alguém recebeu unção e agora deseja mais a unção do que o Deus da unção. Se divorcia do Deus da unção, mas continua caminhando com a unção é irrevogável. É alguém que conheceu a palavra e tudo que a palavra diz a respeito das riquezas que emanam de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Acessou o dono do ouro e da prata, tomou para si ouro e prata e agora não quer mais estar com o dono dela. Esse foi o desafio de Judas. Judas fez mais do que entregar o Messias. Judas vendeu o lugar secreto. Se me derem 30 moedas de prata, eu digo aonde ele está. Então, quando a palavra de Deus diz para que a gente não ame o mundo, não significa que você não vai estar no mundo, construir uma história no mundo, estabelecer coisas no mundo. Não, a mesma palavra diz em outro momento que por Jesus fomos estabelecidos, a partir da nova aliança, fomos estabelecidos como reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala a respeito dessa nova identidade. Em outro momento a palavra de Deus diz que nós reinaremos na terra.
Mas reinar na terra não significa amar a terra. Faz sentido? Reinar na terra significa subjugar a terra. Ou seja, eu uso tudo que a terra tem para um propósito maior. Então eu uso a terra para algo que o céu me chamou para viver, para construir. Mas se o meu coração começa a amar a terra, agora então a terra me usa para algo que é distante do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu não posso amar o mundo, nem aquilo que nele há. Você não foi chamado para amar aquilo que está na terra, mas você pode reinar, governar, estabelecer, subjugar sobre todas essas coisas. Você pode ser um homem de governo e reinado como Davi e ainda assim ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem de autoridade como José e ainda assim ouvir e discernir os céus. Você pode ser um homem de sabedoria do céu como Daniel e ainda assim não se prostrar e não se humilhar diante de nenhum outro cenário por querer guardar a própria vida. Irmão, um dos sintomas de estarmos amando ao mundo mais do que ao Senhor é quando nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com o nosso chamado. Quando Saul recebe uma notícia através do profeta que ele havia sido rejeitado por Deus, Saul não se humilha para receber de Deus perdão. Saul pede uma coisa: é possível que pelo menos o povo, quando olhar para mim, não perceba que a glória de Deus não está mais sobre mim? Quando eu passo a amar o mundo, um dos sintomas é: eu não estou preocupado com o que eu me tornei, mas com o que as pessoas acham que eu sou. Se as pessoas acham que eu ainda sou ungido, que a glória de Deus ainda está sobre mim, se as pessoas acham que o meu casamento ainda é saudável, se as pessoas acham que eu estou bem, está tudo bem. Eu não lembro o autor dessa frase, mas ele diz que cada um de nós carrega 3 pessoas dentro de si: as que nós achamos que somos, as que os outros pensam que somos e as que só Deus sabe que de fato somos. E na jornada, cada dia a gente é convidado para se despedir de uma dessas personalidades e assumir a única, real. A sua melhor versão é a sua única versão. Tem a versão que você quer mostrar que é, tem a versão que as pessoas acham que é, e tem a única versão que é quem Deus sabe que você é, como Ele te fez. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Então não amar o mundo não significa ser um xiita, um radical, não significa ser nômade. Significa ter todas essas coisas, mas nenhuma dessas coisas te ter. Eu tenho prazer em hoje usufruir de coisas boas, mas eu nem cogitei abrir mão da fé quando eu não tinha nenhuma delas. Quando eu estava pregando, plantando igreja e estava morando de favor com as minhas malas no quarto da casa de uma ovelha, com a minha mulher grávida do meu segundo filho, despejado da minha casa. Não houve uma fração de possibilidade de imaginar negar a fé, porque Deus me deixou passar por aquilo, porque eu também não lembro de uma fração de reclamação ou de inquietação da minha parte quando Deus me colocou em lugares que eu não poderia estar. O problema é que a gente não reclama quando Deus nos faz viver coisas improváveis, mas a gente acha que pode questionar quando Ele permite que a gente viva coisas não desejáveis. Se você não reclama quando Deus te coloca numa posição alta, então você não pode fazer pirraça quando Deus permite que coisas que não gostaria de viver, você esteja vivendo. Alguém comigo diga amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto e o sentido dessa afirmação de Paulo. Posso estar no hype, posso ser esquecido. Posso ter muito dinheiro, posso ser despejado. Posso ter uma saúde de ferro, posso estar por um fio, lutando contra o diagnóstico médico contrário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando não há saúde na minha fé e no meu coração, que é enganoso, a gente vive entre os dois cenários, entre o 8 e 80. Ou eu passo a rejeitar o mundo: eu não quero governar, eu não quero reinar, eu não quero ter posse, eu não quero ser um empresário, eu não quero ser um empreendedor, eu não quero liderar, não, eu sou o vermezinho de Jacó, eu prefiro ficar nesse lugar e tudo que eu quero é a vinda do Senhor. Maranata, hora vem, Senhor. Não, eu sou tão santo que eu posso me tornar insípido, insosso. Porque como virão se não há quem pregue? Como que a gente vai afetar a história se a gente se omite dentro do nosso chamado? Aí tem um outro extremo. Eu passei a amar tanto essa ideia de governo, autoridade, posses, riqueza, de sobrenaturalidade, que eu me tornei, cara,
ganancioso. Em algum momento o céu deixa de ter tanta, eu vou usar um termo que nem seria o ideal, mas vou usar entre aspas, deixa de ter esse fascínio e passa a ser só uma alegoria. Irmão, o maior perigo que a igreja pode viver é quando o céu se torna alegoria. O céu não é uma alegoria na história bíblica. O céu não é algo que carrega um sentido figurado. O céu não é lugar de destino apenas.